Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bom ter vocês por aqui. Sejam bem-vindos a essa nossa live de quarta-feira. E hoje o tema é sobre emoções. É um assunto que eu gosto muito de falar, que eu acho também muito importante para todos nós. E a conexão entre o que a gente pensa, a gente sente e como a gente age no nosso dia a dia. Pense comigo um instante. Já aconteceu de vocês terem um pensamento simples, até pequeno, e ele desencadear uma onda forte de sentimentos? Essa preocupação vira ansiedade. Pode ser uma lembrança boa, que traz um sorriso, ou emoções e sentimentos que muitas vezes influenciam a gente a fazer escolhas da forma como a gente sempre reage. Hoje, a minha proposta é justamente desvendar essa dança interior. Compartilhar com vocês as minhas perspectivas de como esses três elementos, pensamentos, emoções e comportamentos, estão ligados de um jeito bem profundo, como se fossem engrenagens que fazem a nossa vida andar. Às vezes, essas engrenagens funcionam super bem, mas outras vezes podem nos levar a padrões que nos limitam e que nos deixam presos em ciclos que não nos fazem bem. Bem, o nosso objetivo de hoje é te ajudar a identificar esses padrões automáticos e viver uma vida mais plena. Vamos juntos entender onde eles vêm e, o mais importante, descobrir caminhos práticos para transformar esses ciclos em algo que te impulsione para uma vida mais equilibrada e saudável. Mas antes de continuar, quero agradecer novamente a presença de vocês e pedir a todos que deixem um like, se inscrevam no canal e, se possível, se tornem membros e compartilhem esses nossos conteúdos. Uma coisa importante que eu quero falar agora já no início da live, e vou falar mais no final também, é que nesse mês de abril, a consulta do Saúde Essencial está com um desconto especial. Então, eu quero ver se vocês querem aproveitar essa oportunidade. As informações estão na escola, no site da escola, e também no QR Code que o Caio vai colocar aqui na tela. Tá bom? No final, se vocês tiverem algumas perguntas, estou aqui à disposição para passar as minhas perspectivas para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. O poder da conexão. Eu quero que vocês imaginem uma máquina com três engrenagens principais. Uma representa os nossos pensamentos, a outra representa as nossas emoções e a terceira, as nossas ações, o nosso comportamento. Essas engrenagens, elas não giram sozinhas, elas estão totalmente interconectadas. Se uma muda, as outras também são afetadas. Vou pegar um exemplo simples, como um pensamento. Por exemplo, eu acabo pensando, eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Essa engrenagem do pensamento, rapidamente, pode gerar uma emoção de ansiedade, de insegurança. A emoção, é a segunda engrenagem. E pode colocar a ação ou o comportamento resultante desse pensamento e dessa emoção e tenta evitar que algo novo aconteça. E aí ocorre a procrastinação. Essa é a terceira engrenagem girando. Então, nós temos o pensamento, que vem inicialmente, que acaba gerando uma emoção, no caso que eu falei da ansiedade, e a gente acaba, em função disso, agindo de uma forma que não é apropriada para a gente, que não contribui com a nossa vida, né? Mas vamos ver um outro lado, uma outra perspectiva, né? Então, você recebe uma boa notícia que te deixa feliz. Esse é o pensamento positivo e a primeira engrenagem. A emoção que surge
é a alegria, é a excitação, que é a segunda engrenagem. E aí você age sorridente, comunicativo, e gostaria e compartilha a notícia com as pessoas. Esta é a terceira engrenagem em movimento. Eu quero que vocês percebam como essa conexão é dinâmica. E o tempo todo a gente pensa, influencia, e a gente sente e acaba agindo dessa maneira, conforme essas engrenagens elas vão se conectando. Essas ações podem gerar novos pensamentos e novas emoções. É uma dança contínua que molda o nosso dia a dia, os nossos hábitos e a forma como a gente reage a tudo. Eu quero te convidar a pensar um pouquinho agora. Por acaso, tu consegue te lembrar de alguma situação recente na tua vida onde tu percebeu essa conexão acontecendo? Um pensamento que gerou um sentimento e que te levou a uma determinada ação? Procura pensar. Um pensamento que gerou um sentimento e que levou a uma ação. Essas três engrenagens, elas são diariamente a gente utiliza elas. Mas vamos começar pelas emoções. O mundo das emoções é um universo. É um universo de emoções que nós podemos passar durante o dia, durante todo o nosso dia. Mas o que exatamente são e como é que a gente sente tão intensamente? É muito simples. As emoções são reações internas, tanto da nossa mente quanto do nosso corpo, que acontece quando percebemos algo importante para nós, seja algo que está acontecendo agora, nesse momento em que vocês estão me escutando, ou uma lembrança ou um pensamento. Pense nas emoções como respostas fundamentais que nos ajudaram e nos ajudam a sobreviver, a nos adaptar. Isso aconteceu ao longo da história da humanidade. Nos protegeu do perigo, a raiva nos ajuda a lutar pelos nossos direitos e a alegria nos conecta com as outras pessoas. Elas têm um propósito muito importante. E também é importante lembrar que as emoções são experiências muito pessoais. A alegria tem um poder, né, pode ser diferente da alegria do outro. A tristeza também. E todas elas têm tons diferentes de intensidade. Podemos sentir uma leve satisfação ou uma leve euforia, quando a gente está se sentindo bem, ou uma pontinha de raiva ou de fúria incontrolável, quando a gente está lidando com uma situação desconfortável, né? As emoções não ficam só na nossa cabeça. Elas também se manifestam no nosso corpo. Por exemplo, já sentiram o coração acelerar quando você está com medo ou ansiosa? As mãos suando, a respiração muda. Isso acontece porque o nosso sistema nervoso autônomo, ele funciona como um piloto automático. Ele que faz o orquestramento de todas as respostas para nos preparar para agir, mesmo que a gente não faça nada fisicamente, que a gente não tome nenhuma atitude, tá? Mas as emoções, elas têm importância na nossa vida, né? Primeiro, o que a gente percebe por dentro. Esta é uma dimensão subjetiva, a nossa experiência pessoal daquilo que a gente sente. Só você sabe o que você sente, mais ninguém. Segundo item, o que acontece com o nosso corpo? No nosso corpo é a dimensão fisiológica. Aquelas mudanças que eu falei antes, né? Suor, respiração mais ofegante, enfim,
reações fisiológicas. E, por último, o que a gente mostra para o mundo, que é a dimensão expressiva. A forma como nós expressamos as nossas emoções e como elas vazam para fora. Tem diversas maneiras para acontecer isso. Pensa nas expressões faciais. Um sorriso indica alegria, uma testa franzida pode mostrar preocupação ou raiva, pois o nosso rosto é um verdadeiro mapa das emoções. Muitas vezes, a gente até consegue não comunicar aquilo que a gente está pensando, mas a nossa expressão facial, às vezes, ela fala tudo, né? A nossa postura corporal também fala muito. Os ombros tensos podem indicar medo ou ansiedade. Um peito aberto pode mostrar confiança ou alegria. A forma como a gente se move, como a gente se senta, tudo isso comunica o nosso estado emocional. E, por último, não menos importante, a gente não pode esquecer do nosso tom de voz e dos nossos gestos. Bem, gente, já deu a perceber, né, que eu falo com as mãos, né? Coisa de descendente de gringo, como diz aqui no sul, né? Sou descendente de italiano. E a gente tem muito costume de falar com as mãos. Então, tudo isso são formas como nós comunicamos aquilo que a gente quer, né? É uma expressão pessoal e única. Uma voz calma e suave pode transmitir tranquilidade, enquanto um tom alto e agitado pode indicar raiva ou excitação. Nossas mãos, nossos braços, tudo participa dessa dança da expressão emocional. Vejam que até aqui o que eu falei foram demonstrações visíveis, né? Praticamente, de como é que nós estamos nesse determinado momento que a gente está se expressando. E é importante entender que as nossas emoções estão o tempo todo nos enviando mensagens, tanto para nós quanto para os outros, e nos alertando sobre o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. E isso, todas essas reações influenciam as nossas interações sociais. Então, começar a observar como é que o outro está se manifestando, como é que o outro está, né, manifestando no seu rosto, as suas feições, o seu modo de enxergar, de dar atenção. Tem uma coisa que é muito importante na questão das emoções, que são os gatilhos emocionais. Geralmente, alguma coisa acontece e desencadeia as emoções. Isso é chamado de gatilho emocional. E eles podem vir de dois lugares principais. Primeiro, estímulos externos, que vêm do ambiente. Um evento, por exemplo, uma notícia inesperada. Por exemplo, como uma promoção. Você ganhou uma promoção no trabalho. Olha que alegria, que surpresa. Né? Ou uma demissão. Isso vai gerar um pouco de tristeza e até raiva. Uma situação de se encontrar em perigo, medo e ansiedade. É o que a gente pode acabar sentindo. Ou participar de uma festa, que tem alegria, que tem amigos, que tem excitação. Ou uma pessoa receber um elogio. Vai sentir o quê? Qual é a emoção que surge? Felicidade, orgulho. Mas agora, se a pessoa foi criticada, se ela não tiver um controle razoável do que ela sente, ela pode sentir um pouco de frustração e até raiva. Um objeto, ganhar um presente, maravilha, né? Eu estava tanto desejando um perfume maravilhoso e eu ganhei aquele perfume. Ou uma bijuteria que eu gosto muito. Alegria,
gratidão, né? Ou ver nos outros, né? Ou receber algum objeto que não nos agradou. A gente fica um pouco meio desanimada, meio aversa à situação, né? Esses todos são os que eu falei, são estímulos externos, mas também a gente tem os estímulos internos, aqueles que vêm de dentro de nós. Por exemplo, um pensamento que lembra uma conquista. Nossa, estou lembrando de algo que eu conquistei, trabalhei, batalhei e consegui. E eu me lembro daquela conquista e aquilo me dá satisfação, me dá orgulho. Ao contrário, se eu me lembro de algo em que eu, né, não consegui, que eu fiquei frustrada, um pensamento, né, negativo sobre mim mesma, eu sinto culpa, tristeza. Memórias, as memórias. Reviver um momento de felicidade na infância pode trazer nostalgia ou alegria, vai depender do momento que a gente revive, né? Por outro lado, lembrar de alguma coisa traumática traz medo, tristeza, angústia. Por exemplo, uma sensação corporal, sentir uma dor repentina, um desconforto. A gente pode perceber que o coração está acelerado, uma expectativa, uma ansiedade, uma excitação. Então, diante disso que eu falei, tanto os gatilhos internos como os externos, eles geram emoções, né? E no meu entendimento, é importante entender esses gatilhos, justamente porque eles geram emoções completamente diferentes em todas as pessoas. Uma situação pode gerar um motivo de alegria para um, mas ser indiferente para outro, ou até causar tristeza. Isso acontece porque a interpretação é pessoal. E o significado que atribuímos a cada evento também é pessoal. Então, não tem como a gente nos se comparar com os outros, porque a gente não consegue perceber o que está gerando aquela emoção, aquela sensação na outra pessoa. Então, isso sempre me fez pensar, né? O que muitas vezes as pessoas estão alegres, eu não sei por que motivo, mas a gente tem a tendência de querer imaginar por que a pessoa está alegre ou por que ela está triste. Mas a gente não vai conseguir entender, a não ser que a pessoa expresse, né, o motivo pela qual ela está se sentindo alegre ou triste. Outro fator interessante na questão das emoções é que elas têm intensidade. Tem pessoas que recebem, né, um presente, como eu comentei antes, né, um presente e ela vibra intensamente, né, a emoção é intensiva, né, e tem outros que ganham o presente e não dão muito valor para isso. Então, varia muito a questão da emoção. E a mesma situação pode gerar um leve incômodo em um dia que eu não estou tão bem, né? Que eu estou um pouco complicada, que eu não estou, né, com um bom estado de espírito. Ou também pode se vincular ou fazer um link com emoções passadas, com experiências passadas e outros fatores. Então, dá até agora para perceber o quanto essa questão do nosso mundo emocional ele é muito pessoal e é muito subjetivo. Eu quero reforçar essa ideia aqui com vocês. Cada um de nós sente as emoções de maneira única e não existe uma forma certa de sentir. A maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor é moldada por toda a nossa história de vida, pelas nossas crenças, pelos nossos valores. Pense em uma situação comum.
como fazer uma apresentação em público. Por exemplo, como eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Para algumas pessoas, esse pode ser um momento de excitação, né? Uma oportunidade de mostrar o seu trabalho, se conectar com a sua audiência, com vocês que estão aqui comigo. A emoção predominante pode ser alegria, né? Entusiasmo. Talvez um pouco de nervosismo positivo, que é o que acontece comigo sempre que eu estou começando uma live. Aí depois que a live continua, eu já começo a dar uma relaxada. Estou aprendendo ainda, né? Por um outro lado, essa mesma situação de falar em público, né, pode gerar muita ansiedade e até paralisar a pessoa de medo. Por quê? Porque ela tem medo de ser julgada, tem medo de falhar. Então, aqui a emoção predominante diante de falar no público é o medo, a insegurança e o desconforto. Voltando, vou continuar insistindo nesse assunto. Cada um sente da sua maneira. Mas por que a gente sente diferente? Que diferença é essa? Experiências passadas. Talvez alguém tenha tido uma experiência ruim em uma apresentação anterior. E por causa disso, ela criou crenças sobre si mesma. Tipo, não sou bom o suficiente. Vou gaguejar, vou passar vergonha. E tudo isso influencia a forma como interpretamos a situação. E, consequentemente, como nos sentimos diante disso. Eu penso, assim, que entender a subjetividade nossa é muito crucial, tanto para autoentendimento, como também para ter mais empatia conosco mesmo e com os outros. As emoções são válidas, mesmo que diferentes das nossas experiências ou expectativas. Mas agora vamos fazer uma ponte, tá? Entre emoções, que a gente falou até agora, e os sentimentos. Existe uma diferença aqui. Enquanto as emoções são reações imediatas e intensas, os sentimentos, eles são como uma camada seguinte. Eles surgem quando a gente começa a interpretar e dar significado consciente para aquela experiência emocional. Vamos rever isso aqui de novo. Emoções são reações imediatas e intensas. A gente, né, é pego de surpresa muitas vezes. Já os sentimentos, eles já são algo mais tranquilo, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente começa a interpretar e dar um significado para aquela emoção, para aquela reação que a gente teve. Mas para isso, a gente tem que pensar, né? É como se o nosso cérebro ele fizesse uma leitura do que está acontecendo com o nosso corpo. Alterações fisiológicas da própria experiência da emoção. Porque as emoções, elas nos tiram, muitas vezes, do controle. Emoções fortes, tanto positivas como negativas, elas nos abalam, né? E automaticamente vai acontecer reações fisiológicas no nosso corpo. E o que o nosso cérebro faz? Ele usa as nossas memórias, as nossas crenças e o contexto da situação e cria uma história para dar um significado para aquilo que a gente está sentindo. Então, gente, isso aí é uma coisa muito rápida no cérebro. É uma conexão muito forte entre a gente passar por uma situação, ter uma experiência, né, emocional intensa ou qualquer uma delas, é muito rápido o organismo começar a fazer uma análise muito rápida do que está acontecendo para poder entender o que está rolando naquela situação. Pensa num exemplo. Vamos lá.
Você está andando tranquilamente, de repente, houve um barulho muito alto atrás de você. Qual é a emoção que surge? É um susto. O coração dispara, a adrenalina corre nas veias, e agora o cérebro tem que começar a trabalhar. O que vem? Será que eu estou num lugar seguro? A partir dessa leitura que ele faz, a emoção de susto e da situação, surge um sentimento. E aí tu pode concluir. Será que é de perigo? Será que eu estou passando por uma situação de perigo? O sentimento que vem, ou a reação que vem, é medo. Mas se tu percebe que foi apenas um carro buzinando, e aí tu teve aquela reação, e agora tu tem um sentimento de alívio, ou até de irritação, né? Porque alguém buzinando, às vezes a gente leva um susto, né? Então, os sentimentos, portanto, eles são mais objetivos, mais duradouros e mais complexos do que as emoções. Eles carregam a nossa interpretação da experiência emocional. Vamos dar um detalhe nisso, né? Algumas características importantes dos nossos sentimentos. Primeiro, vou voltar naquela palavra, sentir é pessoal. Primeiro, os sentimentos são subjetivos. Como nós falamos, a mesma emoção pode gerar sentimentos diferentes em pessoas diferentes, dependendo de suas vivências e de como elas interpretam a situação. Segundo, os sentimentos tendem a ser mais duradouros que as emoções. Enquanto que as emoções podem durar segundos, minutos, um sentimento pode persistir por horas, dias ou até muito mais tempo. Terceiro item a respeito dos sentimentos. Eles envolvem processos cognitivos. Para sentir algo, precisamos de um certo nível de pensamento e de avaliação. E aí, atribuir significado àquilo que nós estamos vivendo. Número 4, os sentimentos podem ser mais complexos, porque ele envolve uma mistura diferente de emoções e pensamentos. O amor, por exemplo, pode envolver alegria, carinho, admiração e compromisso. E por último, os sentimentos são internos e privados. Embora a gente possa expressar através de palavras ou de comportamentos, a experiência em si de sentir acontece aqui. E ele não é diretamente observável para todas as pessoas. Tem pessoas que têm feeling, que têm a capacidade de intuir ou de perceber o que a gente está sentindo. O amor, por exemplo, não é uma emoção básica, mas um sentimento complexo, que pode surgir de diversas interações e experiências positivas, envolvendo uma combinação de alegria, carinho e admiração. A tristeza, pela sua vez, geralmente surge após a experiência de uma perda. Mais um sentimento é acompanhado de pensamentos de desamparo, melancolia e de saudade. A raiva pode se desenvolver a partir da emoção da frustração ou da injustiça, e envolve também pensamentos de ressentimento e de indignação. A ansiedade é persistente, é a persistência da preocupação, a apreensão, né? Nos mantém num estado mental, às vezes, prolongado por um bom tempo. A gratidão é um sentimento muito positivo, que a gente sente quando a gente reconhece os benefícios que a gente recebe, envolvendo apreciação, contentamento. Então, percebam
como os sentimentos dão uma camada de significado e profundidade muito maior para as nossas experiências emocionais. A inteligência das emoções. Eu andei pesquisando, já li muito esse livro, né? Eu vou trazer para vocês uma perspectiva de Daniel Goleman. Ele escreveu há muito tempo atrás, 1995, 96. Ele foi o precursor do que hoje a gente entende como inteligência emocional. Muito bom esse livro, gente. É bem interessante para a gente poder entender como é que a gente reage. Para o Daniel Goleman, as emoções são como um impulso para agir. Respostas rápidas que a evolução nos deu para lidar com a vida. Mas Goleman não ignora os sentimentos. Para ele, os sentimentos são como um momento em que tomamos consciência dessas emoções. É quando a gente percebe que está com raiva, que está triste, que está feliz, e consegue dar um nome para essa experiência. Primeiro passo para a gente começar a entender e dar nome para essa experiência chama-se autoconsciência. Para esse autor, um dos pilares da inteligência emocional se destaca justamente a autoconsciência, que é a capacidade que a gente tem de perceber as nossas emoções e os sentimentos que elas geram no momento em que elas acontecem. Sem essa consciência, sem essa autoconsciência, fica muito mais difícil de gerenciar o que a gente sente. Ele enfatiza que os nossos sentimentos carregam informações valiosas sobre nós mesmos e sobre as situações que a gente está vivendo. Então, aprender a ouvir os nossos sentimentos pode nos ajudar a entender o que é importante para nós, o que nos incomoda, o que nos traz alegria, e assim poder tomar decisões alinhadas com o nosso bem-estar. Gente, essa é a grande sacada desse livro, Inteligência Emocional. É integrar a nossa capacidade de pensar racionalmente com a nossa compreensão do nosso mundo emocional, onde os sentimentos atuam como um guia interno importante. Inclusive, a partir acredito que até o momento, ou um pouco antes dele lançar esse livro, o que importava era o QI, que era o coeficiente intelectual, né? Quem tinha um alto QI, coeficiente intelectual, é considerado os gênios, né? Então, Einstein, várias pessoas com essa questão desse QI elevado. A questão toda é que muitas vezes a pessoa que tem um QI elevado, isso não significa que ela tenha um coeficiente emocional graduado, equilibrado. E foi a partir daí que começou a haver uma mudança do ponto de vista, porque foram feitas pesquisas e tinham pessoas com QI altamente elevados, só que eles não conseguiam chegar nos altos postos de comando de empresas, enfim, de várias instituições. Por quê? Porque o coeficiente emocional estava lá embaixo. E geralmente é esse coeficiente emocional que nos tira, né? Que nos coloca em desalinho, nos coloca em emocionalmente instáveis, a gente não consegue manter o nosso objetivo, a gente não luta e desiste de tudo, né? Pensem nisso, gente. Deem uma olhadinha nesse material
desse livro, e tem tantos outros também falando sobre isso, que compreender o nosso mundo emocional é uma grande coisa. Mas vamos voltar para aquela tríade poderosa: pensar, sentir e agir. Agora que a gente já deu uma olhada no que são as emoções e os sentimentos, vamos ver como é que se desencadeia essa onda, né? Tudo geralmente começa com a emoção, que surge como uma resposta de um estímulo, como a gente já viu. Pode ser uma lembrança, um pensamento, ou alguma coisa que aconteceu lá fora. Depois dessa emoção, vem o pensamento. Ele entra em cena para interpretar a emoção. A forma como a gente pensa sobre o que está acontecendo vai influenciar diretamente o sentimento. E, finalmente, a combinação do que sentimos, do que pensamos, vai moldar a nossa ação e o nosso comportamento. A forma como a gente age, em grande parte, é uma consequência dessa interação de sentir, pensar e agir, tá? Imagine a seguinte situação. Tu recebeu um feedback negativo no trabalho. Sente uma emoção de frustração. Esse pensamento que surge pode ser: eu nunca faço nada certo. Eu sou um fracasso. Esse pensamento negativo se intensifica. E aí o sentimento de frustração pode levar a um comportamento de isolamento, desmotivação e de evitar novas tarefas. Percebe como isso é um ciclo? O comportamento de isolamento pode gerar mais pensamentos negativos sobre si mesmo, intensificando mais a frustração. Por isso é tão importante entender essa dinâmica, né? Entender, porque quando a gente começa a entender essa dinâmica, a gente dá um passo para trás, vamos olhar para trás. Como é que isso surgiu? Né? Qual foi a situação que provocou uma emoção, que gerou um pensamento e que fez com que eu não realizasse aquilo que eu tinha a intenção de realizar, né? E aí, se tu não consegue realizar, tu já acaba te frustrando mais e, infelizmente, a gente tem a tendência de achar que não está tudo certo, que a gente, de novo, cometeu mais um engano. Só que tem uma outra questão, um outro ponto de vista, né? Ao longo da vida, a gente desenvolve padrões automáticos de pensar, de sentir e de agir. Aqueles velhos programinhas que eu já comentei nas outras lives, né? Programinhas de computador que estão lá no fundo rodando, né? No piloto automático. E muitas vezes a gente não se dá conta, né? E esses padrões geralmente têm origem em experiências passadas, infância, crença que a gente desenvolveu sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Se você cresceu em um ambiente muito crítico, por exemplo, pode ter desenvolvido um padrão de pensamento muito autocrítico. Vamos pegar o exemplo de falar de novo? Medo de falhar. Medo de falhar. Medo, sempre o medo, né? Ele pode gerar um pensamento, né? Que não vou conseguir, melhor eu nem tentar. Esse pensamento leva à procrastinação, a evitar a tarefa, eu não tenho chance de ter sucesso e acabo reforçando o meu medo inicial. Sentir raiva diante de uma crítica pode gerar um pensamento que essa pessoa está sendo injusta comigo, que pode levar a um comportamento agressivo, a uma discussão. Essa discussão pode gerar raiva e cria todo um ciclo de conflito. É fundamental, gente, observar esses padrões em nós mesmos. Pergunta: quais são os pensamentos que mais se repetem na sua cabeça?
quais são as emoções que surgem com mais frequência em determinadas situações. Como é que tu age geralmente diante de uma situação? Bem, a boa notícia é que esses ciclos não precisam ser permanentes, eles podem ser ressignificados, procurando criar padrões mais saudáveis, que o primeiro passo é a consciência, né? A autoconsciência. Aprender a identificar esses padrões de pensamentos automáticos que surgem na nossa mente. A gente não percebe isso. Muitas vezes são pensamentos autocríticos, pessimistas, que nos colocam para baixo. Dando um novo significado para esses pensamentos, identificando, dando um novo significado, a gente pode começar a questioná-los. Será que eles são verdadeiros? Será que não existe uma outra forma de ver essa situação? Pois é, eu acredito que sim. Podemos substituir esses pensamentos por outros mais realistas, mais positivos e que nos ajudam a ficar melhor. Para gerenciar essas emoções intensas, é muito simples. A gente já conhece, mas a gente não faz, né? A gente vai esquecendo. Existem técnicas simples. Respiração consciente, né? Para no momento, respira, solta o ar, né? E prestar atenção no aqui e agora. Vocês estão me escutando, eu estou aqui agora falando para vocês, e não tem nada fora disso acontecendo. Por quê? Porque eu estou focada aqui, tentando passar o melhor para vocês, né? Isso é muito útil. Respiração e estar no momento presente, todo o resto perde o significado, sabe? E aí a gente consegue diminuir a ansiedade, parar para pensar, e a gente pode começar a perceber de onde vêm esses gatilhos emocionais. E uma coisa muito, muito, muito importante, seja gentil com você, porque este processo leva o seu tempo e exige autocompaixão. Não se cobre demais. Dê apenas um pequeno passo em direção, né, a uma gestão emocional. Isso ajuda a gente a dar uma olhada nos nossos verdadeiros valores. O que realmente importa para nós? Lembra da live passada, da questão da normose? Pois é. Quais são os nossos verdadeiros valores? O que são importantes? Honestidade, criatividade, família. Anota. E procura, durante o dia, fazer ações diárias. Por exemplo, se a honestidade é importante para ti, você pode ser mais honesto nas suas relações. Se a criatividade é um valor importante, inclua mais atividades criativas na tua rotina. Sabe? Procura tomar decisões não apenas dos sentimentos e pensamentos imediatos, mas se alinha com seus valores de longo prazo. Isso ajuda a desenvolver a inteligência emocional e essa capacidade de gerenciar o nosso mundo interior, para que a jornada continue e para que seja extremamente recompensadora. Muito bem. Falei sobre tudo isso até agora, mas o recado final que eu quero deixar para vocês é algo que tem a ver com o trabalho que eu faço com o Saúde Essencial. A gente comentou até agora a relação intrincada entre sentir, pensar e agir. Agora a gente vai olhar para ver como isso se manifesta no nosso campo energético, que é composto com os nossos corpos sutis, que se envolvem e se interpenetram entre si. Emoções como vibrações energéticas. Na prática, cada emoção pode ser entendida como uma vibração energética específica.
Emoções de alta frequência, como alegria, gratidão, amor, tendem a expandir o nosso campo energético, promovendo uma sensação de bem-estar e conexão. É como se a nossa assinatura energética se tornasse mais leve e radiante. Mas o peso das emoções não processadas, por um outro lado, baixam a nossa frequência. Medo, raiva, tristeza, culpa, que não são expressas e não são processadas de forma saudável, podem gerar bloqueios energéticos. Imagina um rio. Se há pedras e detritos, que poderiam ser essas emoções reprimidas, o fluxo fica interrompido, causando estagnação, desequilíbrio em algumas áreas específicas do nosso corpo energético. Os sentimentos prolongados, eles acabam se tornando uma coisa tóxica energética. Se a gente esses sentimentos a gente cultiva por longo tempo, eles podem ter aspectos ainda mais profundos, impactos mais profundos. Um sentimento de ressentimento contínuo, por exemplo, ele pode criar um padrão energético denso e pesado ao redor do coração ou do plexo solar, afetando a nossa capacidade de dar e receber amor e minando a nossa autoconfiança. Da mesma forma, se a gente cultivar sentimentos de gratidão, apreciação, isso fortalece o nosso campo energético. Na prática, esses bloqueios energéticos podem se manifestar de diversas formas no nosso corpo físico e emocional. Podemos sentir tensões musculares em áreas específicas, como nos ombros e pescoço, que estão ligados ao estresse e à ansiedade. Fadigas inexplicáveis, dores de cabeça recorrentes, ou até mesmo uma sensação geral de mal-estar, sem uma causa médica aparente. Emocionalmente, a gente pode estar se sentindo irritado, ansioso, deprimido, e não consegue lidar com as situações do dia a dia. Por exemplo, a raiva não expressa, ela cria uma tensão, dor de cabeça ou até problemas no fígado. Isso pelo ponto de vista da medicina tradicional chinesa, que trabalha com os meridianos. Energeticamente, pode criar um bloqueio no chakra do plexo solar, afetando o poder pessoal. Medo reprimido está associado a dores lombares, problemas renais, associado ao medo na medicina tradicional chinesa. Ansiedade generalizada. Energeticamente, gente, pode desequilibrar o chakra raiz, ligado à segurança e ao aterramento. Muitas coisas energéticas podem afetar todos os chakras. Aqui eu quero fazer um adendo muito importante, né? Sempre que vocês estiverem sentindo qualquer coisa, em primeiro lugar, consulte o seu médico. Sempre. Aqui no Saúde Essencial, nós não fizemos consulta, não trabalhamos com o corpo físico. Eu quero deixar isso muito bem ressaltado. Se você não tiver nada fisicamente, aí é possível que seja alguma coisa energética, né? Mas a boa notícia é que a gente se tornar mais consciente das nossas emoções, sentimentos e aprendermos a processá-los de maneira saudável, a gente automaticamente está trabalhando na harmonização do nosso campo energético e a gente acaba tendo a liberação, né, dessas tristezas, né? A tristeza vira compaixão, libera o medo, vira coragem e permite que a energia volte a fluir. Além da consciência emocional, diversas práticas, como a meditação, que acalma a mente, e os fluxos energéticos fluem, yoga, tai chi, respiração consciente, contato com a natureza, expressão criativa e, por último,
magia essencial, que é o nosso caso. Tá bom? A gente integrando tudo e compreendendo, gente, é possível cuidar das emoções e criar tudo. Tudo isso que eu falei hoje aqui na live, tudo a gente lida, né, de uma maneira energética na consulta Saúde Essencial, que, como eu falei no início, né, nesse mês de abril, ela está em oferta para quem tiver interesse. Consulte o site e consulte também, né, o QR Code que está aqui na tela. Eu quero saber se tem alguma pergunta, Caio. Oi, Raquel. Oi, Denise. Você acredita que a cultura distorcida de merecimento tem gerado ciclos repetitivos de consumo para justificar as amarras presentes no inconsciente? Cultura distorcida de merecimento. Pois é, muitas vezes as pessoas se acham na situação de merecedoras, tá? Mesmo elas não tendo, como é que eu posso te dizer, merecimento mesmo, porque o merecimento ele é algo que a gente vai construindo, a gente vai criando, né, uma fortaleza em cima daquilo que a gente fez para conseguir algo. Então, se a pessoa se acha merecedora e ela não fez alguma coisa, ela vai tentar buscar esse merecimento realmente nas coisas de consumo, porque é uma forma de satisfazer aquele vazio que ela possa estar tendo, né? E com certeza aumenta realmente a questão do consumo de coisas materiais. Penso eu que é importante merecer, mas o merecimento, para mim, tem a ver com as conquistas pessoais, né, com relação a mim, com relação aos comportamentos que eu falei em toda a live, de melhorar a mim mesma. Aí eu vejo o merecimento como uma coisa muito, muito positiva. Obrigada pela pergunta, Raquel. Então tá, gente, é a única pergunta que a gente teve hoje na live. Eu espero que vocês possam, né, ter gostado, né, do que eu escolhi para a gente falar hoje. Não esqueçam, depois da live, para quem vai assistir depois, ou por quem não quis fazer a pergunta aqui agora, deixa lá nos comentários, quando terminar a live, que eu vou responder com todo carinho para vocês, da melhor maneira possível. Fica, então, o meu agradecimento, o agradecimento da escola, por vocês estarem aqui. E daqui a 15 dias, vamos voltar com mais um assunto, né, dentro da perspectiva da saúde essencial. Muito obrigada e uma excelente noite para todos vocês. Grande abraço.